A cada 4 mulheres, uma pode passar por perda espontânea da gestação. Mas é a repetição dos episódios de aborto que podem indicar problemas de saúde do casal. Ainda temos dificuldade de falar sobre o tema em sociedade e disseminar as informações relevantes sobre o assunto. Os sentimentos de culpa, tristeza, raiva e fragilidade podem aparecer e ainda são vistos por muitos como banais e exagerados. É como se a frase "é só tentar de novo" pudesse resolver tudo. O aborto espontâneo, mesmo quando cedo na gestação, ainda significa a perda de um filho, um sonho, uma família. Para dividir com a gente um pouco de sua experiência ao passar pela interrupção surpresa de sua segunda gestação e ajudar as mães que nos assistem e já passaram ou estão passando ou temem passar pela mesma situação, trouxemos a influenciadora digital, empresária e mamãe do Theo de 1 ano e 10 meses. Com vocês, Paula Morim. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu vou falar publicamente, assim, abertamente sobre detalhes. Então, eu acho que é muito importante. Vocês falaram aí no início, ainda é um tabu, né? Falar. Eu acho que tem uma sobrecarga muito grande em cima da mulher também. Depois que eu passei, eu percebi isso. Então, acho que é bom a gente falar e tentar trazer um pouco de conforto para quem está assistindo e leveza no assunto, que é um assunto difícil da gente conversar. Eu já passei também por um aborto espontâneo, mas eu acho que tem uma diferença porque foi o primeiro. E também tem a diferença naquilo de, é o primeiro, é mais... Inclusive, eu troquei de obstetra porque eu escutei isso. É normal, né? Acontece. É comum, acontece com muita gente, 1 a cada 4 mulheres e tal. E eu senti essa falta de, meu Deus, eu nunca passei por isso. E alguém me explica o que está acontecendo. E... realmente, até eu ter coragem de falar, demorou um tempo. Eu só consegui contar que isso aconteceu depois que eu tive a Bia, a minha outra filha, depois que eu passei por todo o processo, depois que ela já tinha nascido, que já tinha dado tudo certo, que aí eu consegui contar. E você foi diferente, foi a segunda. Então foi a segunda gestação. Você não estava imaginando, porque você já tinha tido uma e foi normal. Tudo, assim, ocorreu tudo perfeito na minha primeira gestação. Foi incrível, eu não tive nem enjoo, não tive nada, meu parto foi lindo. Então eu já vim com uma expectativa, assim, da minha experiência. Apesar de que a gente sabe que cada experiência é única, cada gestação é única, mas a gente vem com essa carga, né? Então acabou que foi uma surpresa, eu nem estava tão preocupada, pra mim estava tudo bem, eu não estava me sentindo mal, não estava acontecendo nada. Então foi um susto tanto pra mim quanto pro Breno. Mas não era uma gravidez de risco, você não tinha nenhuma questão. O que eu soube é que, assim, eu fiz 35 anos em janeiro e eu engravidei em dezembro. Então falam que a mulher, quando entra no grupo de 35 anos pra cima... Esquece isso, pelo amor de Jesus, olha pra mim. Não, eu sei. Pelo amor de Jesus, eu vou ficar pelada nesse programa, pra chamar a atenção de todo mundo. Mas eu acho que a minha médica explicou, assim, que é uma regra da medicina, não tem a ver, assim, porque eu tenho um estilo de vida saudável, eu me cuido, eu não tenho nenhuma intercorrência, nunca tive nada, não tenho nenhuma predisposição. Nenhuma doença. Nada, grave. não faço uso eu não tenho vícios, nada. Então, tipo, eu sou uma pessoa saudável. Sim. Então eu não estava preocupada com isso. Tipo, era uma coisa que não passava pela minha cabeça. E a gente estava no início da gestação, eu estava com 12 semanas, marquei minha viagem, normal, fui para viajar. E quando eu cheguei lá, eu tive um sangramento. E você já tinha contado, né? Eu tinha contado uma semana antes. Então, assim, eu acho que uma das coisas que pesou foi isso. Como eu tinha acabado de contar, complicado. eu recebi até mensagem, será que ela estava grávida mesmo e ela falou isso só pra... As pessoas são muito loucas, gente. Engajar. Eu falei, gente, a pessoa inventar uma gravidez é uma coisa tão maluca, mas enfim, essas coisas a gente ignora. Isso aí a gente não E eu cheguei, assim, super confiante, eu tava plena e empolgada, que existe essa empolgação. Aí já estava pensando, será que vai ser uma menina agora? O menino começa a sonhar com o quarto novo, as coisas naturais. Claro. Porque é uma vida que estava ali, né, gerando. E eu amei muito a maternidade. Então, eu estava muito animada com o segundo filho. E aí, eu cheguei lá, eu tive esse sangramento que aconteceu na minha primeira gestação. E eu falei assim, talvez não é nada. Só que de noite eu fui dormir. Eu tive uma cólica muito forte. Mas como foi esse sangramento? Só sujou a calcinha? Tipo marrom, nem era vermelho. Era uma borrinha, assim, bem leve. Então, eu não fiquei preocupada até então, porque pode acontecer. Você estava fora do país? Não, eu estava em Maragogi, me deu uma cólica muito forte, eu acordei de dor e fui pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, aí eu tive um sangramento intenso.
bem forte. Eu comecei a chamar o Breno, né? Chamando ele lá no quarto, e o Theo dorme com a gente. Então, no quarto com a gente, a babá dorme num quarto separado e a gente dorme. Então, ele tava lá, aí chamei o Breno. Falei, amor, eu tô preocupada, porque agora eu tava sangrando muito. Muito mesmo, assim, tava um volume muito alto. E aí, eu fora da cidade que eu moro, não tinha meu obstetra, no interior, então lá não tinha um hospital com pronto-socorro obstétrico, aí eu comecei a ficar preocupada, meu Breno ligou para a minha médica de madrugada, ela acordou, prontamente me atendeu, e aí eu senti uma bolsinha estourar, como se fosse da gestação. Então, eu tô contando a minha experiência, tá? Porque na gestação a minha bolsa estourou também do Theo. Você sentiu? Eu senti, estourou. Só que pequenininho. Só que pequenininho. E eu tive uma vazão de um líquido, como se fosse uma bolsinha estourando mesmo. Então eu tava lá e eu acho que esse momento eu entendi o que aconteceu, sabe? Tipo assim. Você tava no hospital já? Não, tava no banheiro. No banheiro do hotel. Você sentiu que alguma coisa tinha rompido? Aí eu falei com a minha médica. Na hora você não sabe o que você fala, né? Eu falei assim, eu acho que já era. Aí ela, calma, Paula, você tá sangrando muito, você precisa ir pro hospital. E aí, o hospital mais perto que tinha eram 2 horas de onde eu estava. Nossa, fiquei arrepiada. Aí começou uma preocupação já comigo. Claro. Porque eu estava sangrando muito, eu não tinha um absorvente, porque quando a gente está grávida, você não anda com absorvente. Peguei as fraldas do Theo e fui pingando sangue pelo hotel até conseguir um... eu acho que foi uma coisa meio dramática, sabe? Assim, Foi traumatizante. A experiência. Não foi simplesmente a perda. Até a gente chegar no hotel. Não, e além do hospital. fato... Além do fato ser muito... Então, a gente estava sem a minha médica, que era a principal pessoa que sabia toda a minha história, né? Eu fui para um hospital que eu nunca vi. Então, demorou 2 horas. Nesse caminho, a gente ligou, porque tá lá com o plano de saúde, procurando hospital e tal. Atende. Cheguei num hospital de uma rede bem conhecida, entrei pro pronto-socorro, fiquei lá uns 20 minutos. Aí eles falaram, não, a gente não te atende aqui. E eles tinham me falado no telefone que atendia. Meu Deus. Aí eu tive que ir para outro hospital. Pesadelo. Mesmo você sangrando? Mesmo sangrando. Mas calma, isso pode? O hospital não é... Eu acho que não pode. O hospital não É obrigado a prestar Pelo socorro. menos pronto-socorro tem que... E a gente era o pronto-socorro de obstetrícia de um hospital de uma rede bem conhecida, a nível nacional, não só de lá. Então eu fui porque eu falei assim, eu sei que lá em São Paulo tem, então eu posso ir, né, tipo... E eu liguei antes, meu plano atende, então eu cheguei, então eu tive esse... E lá aconteceu uma coisa, assim, porque... eu tô tentando ser o mais clara possível. Claro. Tá, gente? Não, mas Assim, pode É super tudo. importante. Aqui você é acolhida. Porque eu acho que é importante também, porque às vezes a gente não sabe. Eu estava com 12 semanas, né? Então, 12 semanas já existe um tamanho, né? É uma bolinha, assim, não é um grãozinho de arroz, né? O feto, ele já tá maiorzinho. Então, a gente sente essa perda. Você não consegue, não é que você não vê, você não sabe que se saiu ou se não saiu, você sabe. Então, quando eu cheguei lá nesse primeiro hospital, e eu fiquei lá no pronto atendimento, eu fui direto pro banheiro, porque eu estava realmente sangrando muito. E aí, quando eu sentei no banheiro, e aí eu senti que começou a sair. E aí eu entrei em pânico, porque eu estava sozinha, o Breno estava lá de fora, resolvendo as questões, se ia ser atendida, se não ia ser. Eu chamei a enfermeira, eu falei, eu não sei o que eu faço agora. Eu estava bem tensa, assim. Então foi um momento que eu fiquei bem preocupada, porque eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí a enfermeira falou, eu vou te dar uma instrução para você segura, porque é necessário ter todo o material para fazer uma análise e tal, o médico vai poder te atender. Então, eu tive que botar um absorvente com tudo ali que estava saindo, segurar e me deslocar para um outro hospital. Ai, que loucura, gente. Então, foi bem, assim... Traumático. Foi ruim. Aí, eu fui super acolhida no outro hospital que eu fui. Cheguei, fiz todos os exames que eu tinha que fazer, realmente. Era longe esse hospital? Deu uns 8 minutos de carro. Que a gente estava de Uber, porque eu tava lá... Claro. Não, até achar Uber, até você... E era de madrugada, era 5 e tanto da manhã, então, tipo, foi tudo meio caótico, assim. E eu acho que o Breno, tadinho, ele é mais emocional que eu ainda. E então ele se desdobra para ele ficar firme. E eu já sou mais firme, então eu também já consigo, ali na hora que tá acontecendo as coisas, eu fico super prática. Não, então vamos, tem que pedir Uber, então vamos. Eu não choro na hora, eu não faço nada, eu vou resolvendo. Sim. Eu quero finalizar o que tem que ser feito. Então a gente chegou no outro hospital, aí a gente foi bem atendido, fomos no pronto-socorro também. Aí a médica fez a retirada desse material ali na hora. Que você que ele tava parado ali, Sim. sabe? Pra gente fazer uma análise, mas também não consegui fazer muita coisa, porque era pronto-socorro e ela falou que não tinha tudo ali que tinha que ser feito, enfim.
Mas eu fui muito o acolhimento, a forma como eles me trataram, assim, foi muito boa, porque a médica pegou na minha mão, sabe? Tipo, por mais que eu estava firme, eu não estava, assim, em prantos nem nada, ela foi muito... Todas as pessoas foi muito humana. E carinhosa. Porque é um choque, é um desespero, assim, de verdade. Depois, aí eu tive que... Ela tirou tudo que tinha que tirar. Ali naquele momento, como ele estava estancando a vazão de sangue do útero, quando ela tirou, então a gente teve uma poça de... ali eu sangrei muito, aí ela preocupou e eu tive que fazer uma curetagem para estancar esse sangue, para tirar tudo que tinha. Eu acho que é um procedimento padrão, né, que a gente tem que fazer. Então eu fiz, fui muito bem atendida, tive que tomar anestesia e fiquei lá em observação. E aí, eu acho que a ficha da gente não cai na hora. Eu não sei como que foi a sua situação, mas eu, assim, quando eu fiz depois um ultra lá mesmo no hospital, e a gente vê que tá vazio, que, assim, que não tem nada, aí o Breno não segurou mais. Tipo assim, ele chorou, ele já é mais emotivo, né? Então ele chorou mais. A gente aí você entendeu que não tem mais nada ali. Realizou, né? Eu acho que, sabe, assim, porque enquanto você tá na loucura de tudo que tá acontecendo, e dos imprevistos, né, e ligando e tentando ir num lugar que você não conhece ninguém e também preocupada com você ali também, né? Ali já era uma preocupação comigo, porque a gente já tinha entendido antes o que tinha acontecido, então, depois que viu que tava tudo bem, a gente aí veio a síndrome do ninho vazio. Eu acho que é. Não, e também você fica tão preocupada em não demonstrar nada, até às vezes mais preocupada com o marido, né? Você fica, meu Deus, a gente, independente de quem seja, você fica sempre preocupado com o outro pra não demonstrar. E aí você segura. Mulheres, a hora que solta, a hora que solta, assimilar tudo. Vem toda Agora eu quero aproveitar para falar, é muito importante a gente falar que é lei hoje e toda mulher pode ter um acompanhante dentro de qualquer consulta, qualquer sala de cirurgia, qualquer coisa. Eu não sei de cabeça o número da lei, mas é uma lei. Então é importante a gente falar isso porque a gente vê as mulheres sofrem violência de várias formas, né? E às vezes a gente está num momento de vulnerabilidade, igual eu estava ali, né? Nervosa e aflita e emotiva e tal. E às vezes você não tem discernimento para se defender, vamos falar assim. E acaba que a gente fica mais vulnerável ainda. Então, tendo alguém perto, pode ser sua mãe, você que escolhe, não precisa ser uma mulher, não precisa ser parente. Você pode, é um direito da mulher. Se você vai fazer uma consulta de dentista, você pode ter uma pessoa junto com você. Então, mas em algum momento eles não permitiram? Não, o Breno ficou dentro da sala de cirurgia. Porque tem gente que acha que não pode. Tem gente que não sabe. Que não tem direito, né? Isso. E se alguém falar que você não pode, você pode. Você pode chegar lá e falar, não, eu posso. Eu quero ter alguém aqui do meu lado. É lei, viu, gente? É lei, tá? Então, assim, é só pra gente falar, porque a gente vê cada caso, assim, e é um direito da mulher. Então, eu fui super acolhida, eles receberam, o Breno ficou dentro da sala de cirurgia, enquanto eu fiz todo o procedimento, lá parado, sem fazer nada, mas ele ficou lá presente. Era um lugar que eu não conhecia, mas eu fui super bem tratada. Então, tipo... não tive nenhum tipo de problema, o hospital foi super querido e tal, mas é importante, eu acho, a gente falar, porque é uma informação que nem todo mundo sabe. E às vezes a pessoa pode... E nem sempre as pessoas são tão idôneas assim, né? A gente vê casos chocantes acontecendo dia após dia da mulher sempre em situação de vulnerabilidade, ou anestesiada, ou sem conseguir reagir, sem saber o que está acontecendo, e está sendo, de alguma maneira, né? Violentado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Paula. Como é que foi contar isso pro Theo? Então, a gente estava falando muito com o Theo sobre... Tem um bebê na barriga da mamãe. Então, ele fala, tem um neném. O que tem na barriga da mamãe? Neném. Ele é um neném também. Ele é um neném, né? Então, assim, a gente não sabe muito bem como ele assimilava isso. Porque minha barriga não era grande ainda, né? Sim. Então, tipo, tem um neném aí, eu acho que ele ficava assim, como assim? Sabe quando ele... Ai, mas olha, eu vou te falar... Eles são muito E eles entendem tudo. Eles entendem quando eu tava grávida do Caio, a Bia foi a primeira a falar, é um menino. Ela foi a primeira a falar. Que coisa. Ela falava, tem um neném na barriga da mamãe, você acha que é menino ou menino? Ela, é um menino. Então eu acho que, mesmo que não pareça, né? Não pareça, eles sabem. De alguma forma. Então eu acho que a gente teve todo o cuidado de falar, assim, que não tem mais um neném, mas que depois a gente vai ter outro neném, a gente quer tentar mais uma vez e tal. Tentar falar tudo de forma meio lúdica, assim, pra ver se ele assimila. Ele não esboça uma reação, assim, de tristeza, nem nada, mas eu acho que foi mais doloroso pra mim. Porque a gente tava tanto falando... Assim. Posso falar? Eu acho que também, eu queria que você falasse a sua experiência
contar e depois ter que dar a notícia? É péssimo. Eu achei péssimo. Achei Porque você revive aquele é ruim, sentimento, né? assim. Eu esperei uma semana só. Porque as pessoas perguntam o tempo inteiro. Ah, e aí, quando que vai nascer? Quantas semanas você tá? Você tá bem? Não sei o quê. Eu saí do hospital e voltei pro resort. Porque eu falei assim, se eu for embora pra minha casa, não vai ser mudar uma em nada. Eu acho que eu vou ficar pensando nisso o tempo todo. Aqui, meu pai e minha mãe estavam lá comigo. Tem coisas... bom. Nossa, foi a melhor Ai, coisa. que colo que a bom. família tá- Graças Foi a melhor Deus. coisa do mundo. Minha mãe já passou por um aborto também. Então, assim... Ela sabia bem o que você estava E A fazendo. mãe é gente, mãe, né? mãe Ah, não tem. Meu Não pai. tem igual. E o Theo tava com muitas atividades. Então, assim, ele tava distraído. Aí eu consegui respirar um tempo. Assim, é um pouco difícil, porque ao mesmo tempo você tem que parecer que tá tudo bem. Tem que sorrir, né? Porque você tá em um lugar que tá todo mundo feliz e tal, e você tá lá. Mas aí também eu entendi que eu não tinha mais nada a fazer. Sabe quando você entende assim? Não tá nas suas mãos. Não, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu me cuidei, eu suplemento, eu faço atividade física, eu durmo bem, eu não bebo, eu não fumo. Sabe, tipo, eu falei assim, eu tô me cuidando, a minha Por que parte a gente eu acha fiz. sempre que a culpa é da gente? É. Que loucura, o Eu que foi demorei. embutido pra gente culturalmente, né? De que a mulher é culpada de tudo, a mulher é que carrega, alguma coisa errada você fez. Não, E eu você fiquei fez, você pensando, comeu você alguma acredita? coisa. Não, Aham. foi aquele dia que eu não dormi. Isso. Foi aquele... A gente A gente quer fica achar... tentando achar um motivo ou uma culpa, né? É. E aí, quando eu voltei, eu conversei com a minha médica e ela falou, Paula, primeiro vamos entender, assim, falando da anatomia, o embrião, ele é formado 50% pelo espermatozoide e 50% pelo Pelo óvulo. óvulo. Não é só você. É metade disso, é do homem. Então, ele tem que se cuidar, ele tem que ter um estilo de vida saudável, ele tem que ter bons hábitos para ele ter um esperma saudável. Não é só você. A gente tem essa mania de entender que a mulher fez alguma coisa e tal, e sempre só vai ser a mulher, a gente não sabe. E Pode esse ser. esperma dele também pode não ter sido o esperma mais fortão que chegou ali. Então. Porque é isso. E entendeu? aí a gente foi na consulta, o Breno foi comigo, e quando a médica falou isso pra ele, ele falou, nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. É tipo, porque porque é nunca- metade ali, se acontecer algum problema que a gente não descobriu o que é, podia ser da Então, parte dele ou da minha. Então, assim, não quer dizer que sou eu, Uhum. entendeu? A gente é a casa daquele bebê Isso. por um tempo, mas isso não quer dizer que é tudo a gente, Não. sabe? Então, a gente tem essa mania de Tem. se Não culpar. é, Eu acho que meus filhos são a cara do pai, não é nada meu. Não, Foi meu filho, embutido. da gente. Inclusive, eu tenho caso, né, da minha empresária mesmo, que eu estava te contando, que era o fator justamente era do marido, Ah, entendeu? E uma coisa que ninguém descobre, porque ninguém sabe direito. Sou um grande especialista. a mulher vai fazer sempre. exame, a faz mulher tudo. vê tudo. E aí o homem é a última coisa Aham. que vai... E o A homem gente ele vai não tem o investigar. hábito de fazer preventivo igual a gente. Não. Eles vão no urologista depois de mais velhos. Não só velho, isso, mas como eles assim, entram na andropausa e nem sabem que entraram. Eles não sabem nem o que é andropausa. A gente entra na menopausa se arrastando como se fosse uma réptil pelo chão, cheio de problema. E o homem tá lá De boa. de boa na andropausa, nem sabe que entrou. É muito complicado, é muito diferente. É, super diferente. Depois que ela te falou isso, você conseguiu se desprender um pouco dessa culpa? Então, não De foi que- isso. Eu acho que assim, isso eu entendi. Eu falei, não, peraí, então não sou tudo eu, né? Pode ter sido várias coisas que aconteceram. Tem a estatística que você mesmo falou, 1 a cada 4 casais saudáveis tem a perda de bebê de forma espontânea. Enfim, são várias coisas que você vai assimilando. Mas eu acho que eu parei um pouco. Teve um dia que o Breno foi embora, ele teve que ir embora antes de mim do resort, por questões de trabalho, e eu fiquei sozinha lá. E meus pais no outro quarto, tava deitada, eu e o Theo, assim. E nesse momento que eu assimilei o que tinha acontecido e me bateu um desespero. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei assim, amor, eu não consegui nem chorar até agora. Tipo, tinha acontecido um tanto de coisa na minha vida, tipo, eu tive... Porque quando a gente perde um bebê, tem a questão hormonal, que ali travou e mudou E tudo. bagunçou tudo. E bagunçou tudo. Tem a questão psicológica, que você tá com toda a expectativa. Não, você faz plano, você já É. vê o quarto, você já pensa no nome, você já Aham. compra, você ganha presente. Aham, você ganha presente. Expectativa. E Tem- hormonal, você imagina uma gravidez É, interrompida. É uma confusão. Os hormônios já estão malucos, né? Então, assim, ainda tem a questão espiritual, cada um com a sua Então, eu ia te crença. perguntar isso, se você acredita em alguma coisa, Eu sou católica. mas você acredita na espiritualidade? Eu Você acredito. acredita... Eu acredito. E eu acredito que isso me ajudou muito. Eu acredito muito e, assim,
não sou uma pessoa que fala tanto sobre isso na internet, porque eu acho que eu tenho comigo, assim, a sua crença. É, a minha crença. Inclusive, nesse dia que eu mandei mensagem pro Breno, eu mandei essa mensagem pra ele, e aí ele me mandou um monte de mensagem, que eu acho que ele ficou preocupado, porque eu tava sozinha, assim, né, naquele momento, que era de madrugada. Aí ele falou, você não precisa, você tem essa mania de puxar toda a sobrecarga pra você não precisa fazer isso. Você pode relaxar. Você tem essa imagem também de força, de não sei o que a gente acaba vestindo mesmo uma armadura e assim, não, eu sou assim mesmo. E às vezes roupa de Mulher Maravilha. Né? E por dentro a gente não é sempre assim, né? Então, aí nessa hora eu chorei muito, muito sozinha lá no quarto. Eu e o Theo. O seu luto. Foi, eu chorei tanto, mas eu acho que foi muitas horas e nariz escorrendo, subi. E aí fui no banheiro e lavei o rosto, aí eu falei assim, aí eu fiz minhas orações pra dormir e eu tive um sonho, que eu acho que foi o que acalmou meu coração. Eu sonhei. Era tudo meio... Nada muito... Real. Real. Era etéreo. Mas tinha... Eu acho que eu tava até acordada, mas eu acho que é um sonho. Bom, enfim. Foi de madrugada. E eu sonhei que tinha uma pessoa segurando o bebezinho e me deu tchau. Eu acho que... Sabe quando parece que... Eu não sei, no outro dia eu acordei tão mais tranquila com a minha cabeça. Porque eu acho que eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Eu senti... Eu me despedi, sabe? Assim... Sei. Com o meu coração. Então, tipo... Eu consegui, eu acho que, tirar um pouco dessa culpa, sabe? Foi com a fé mesmo, não foi, tipo, só com as coisas que aconteceram. Então, eu acho que, no final, eu me fortaleci com tudo que aconteceu. Sim. E aí, chegou a hora de contar pra internet. Eu falei assim, nossa, vai ser um baque, porque eu acabei de contar. Foi uma semana depois. Aí eu falei assim, como que eu vou chegar, com que cara que eu vou chegar, uma semana depois e falar? Eu falei, mas também não tem como eu não falar. Como que eu não falo? Eu finjo que, tipo assim, nunca tive grávida. Não dá. Eu contei, agora eu não vou falar mais nada. A vontade era essa, mas não tem como. Não tem como. Quando você anunciou, quantas semanas você estava? 11 e uns 3 dias. Você chegou a fazer o estudo do material, né? Não, o pronto-socorro falou que não tinha. Porque são 2 tipos de estudo. Tem um estudo que faz o estudo celular mesmo e faz tudo que tem que fazer. E aí fala, talvez o cromossomo da 16 tinha um a mais ou um a menos e tal. Aí você entende que pode ter algum motivo. E tem um outro que faz só uma análise do que tinha lá. Por exemplo, tinha um saquinho gestacional, tinha um feto desse tamanho. Só esse que eu consegui fazer. E esse não detecta uma causa. Porque eu estava num hospital de pronto atendimento que não tinha esse serviço lá na hora. Então, eu não consegui uma resposta específica, assim, foi por esse motivo, ou pode ter sido por esse motivo. Entendeu? Então, eu não fiz. Eu só sei, assim, o que tinha no material, mas não a causa. E aí, você chegou a fazer exame, por exemplo, sei lá, de trombofilia? Essas Não tenho nada. Não tem? Não. É que, às vezes, a gente quer também achar uma resposta. A gente faz tudo. Eu acho que a resposta foi teu sonho. Eu também acho. Sinceramente, eu acho. E eu saí tão mais leve depois, assim, que eu consegui até aproveitar um pouco os dias mais do resort, que eu tava com minha família, que foi uma delícia. Até porque você tem um filho lindo, você tava com a tua mãe, com o teu pai. Foi tão bom. Que incrível. E aquilo, eu não tinha mais o que eu fazer. Então eu falei, gente... Tá nas suas mãos, né? Quando ainda tem, você ainda luta por aquilo. Agora eu não tinha mais, era mais eu comigo mesma. Então eu falei assim, não, agora chegou a hora de contar. Aí eu fiquei pensando várias coisas. Dá vontade de nem falar. Falei, não quero falar. Mas tem como eu não falar. Mas as pessoas vão ficar perguntando, e cadê a barriga, não sei o que e tal. E aí é pior, toda hora alguém pergunta. Falei, então, amor, vamos fazer assim? A gente abre o coração, abre uma live sem nenhum comentário, conta de uma vez, desliga e pronto. Acabou. Não tem que ficar tentando gravar, que você não consegue. Se você ficar tentando gravar vídeo pra falar, você não consegue. Não achei honesto eu escrever um texto. Porque eu falei assim, eu quero falar, sabe? Eu quero contar para demonstrar o que a gente passou de verdade. E aí a gente, do nada, num horário X, acho que nem sei, era no meio da tarde, a gente ligou. Falei assim, pronto, vamos falar, você tá bem? Tá bom, então vamos falar. Sentamos, ligamos uma live, desativei os comentários e a gente contou, olha, gente, a gente estava muito feliz, a família crescendo, mas é isso, infelizmente, aconteceu. E, a gente foi muito bem acolhido, expliquei que a gente teve que fazer o procedimento e tá tudo bem agora a gente vai se cuidar, então agora eu tenho que tomar suplementos. Minha médica falou, vamos dar um tempinho pra sua cabeça, né? Nem pro seu corpo, porque o corpo, você pode engravidar no próximo ciclo, porque ocorreu tudo bem, né? Você não teve nenhum problema, foi um aborto espontâneo, a gente teve que fazer a curetagem mais para acessar o sangue ali, que estava saindo muito. Então, assim, tá
tudo bem. Então, seu próximo ciclo você pode engravidar. Mas vamos dar uma fortalecida nesse organismo. Do teu coração. Na sua cabeça, no do Breno. O Breno tem que suplementar também. Então, tipo assim, aí a gente contou. E aí começou, né? Aí eu falei, olha, eu tô vindo contar agora, porque agora eu estou pronta pro que eu vou receber. Porque a internet, para você falar qualquer coisa na internet, você tem que estar aberta para receber. Você tem que estar... Por isso que às vezes as pessoas falam, por que você não fala sobre tal assunto? Porque às vezes eu simplesmente não estou pronta para receber certas mensagens. E tá tudo bem, eu acho que a gente precisa se respeitar. Eu sou super a favor, eu acho que você só fala realmente também o que você tem... Acho que... Condição mesmo. Porque senão você desestrutura e a gente tem bebê. É isso aí. Então, assim, você não pode, você tem uma casa, você tem filhos, você tem sua família, tem problemas que a gente não abre pra internet. Você não fala tudo da sua vida na internet, só tem problemas de saúde. Você tem que falar tudo também. Porque você já tá passando, questões da sua família, que já tá difícil, então tem coisa que eu não falo. É isso. Então eu falo, hoje eu estou vindo aqui porque eu consigo falar e qualquer mensagem que eu receber, eu sou blindada. Eu vou saber lidar. A gente sabe porque lidar. tem que saber lidar. Na minha gravidez foi isso, né? Porque a gravidez da maturidade, eu recebi muito carinho, muito mesmo, mas recebi muita porrada também. Né? Tem aquela coisa, tem idade para ser avó e agora vai ser mãe. Essa coisa da gravidez e de dizer... É a mesma coisa da menopausa, ninguém explica pra você um aborto espontâneo, ninguém explica pra você menopausa, e você vão acontecendo coisas no teu corpo e ninguém te fala. E aí você fala, mas isso aqui é o quê? Eu tô ressecada por quê? Eu tô com escape de menstruação por quê? Eu tô enfim, coisas que acontecem na menopausa que são horrorosas. Você tem que passar metade da sua vida sofrendo. E alguém que fala pra você, olha, com 40 anos, você já não pode mais engravidar, chega. Já não é... É uma loucura, entendeu? Essas coisas todas em relação à mulher. É tudo muito limitante. E a internet, ela é cruel. Eu acho ela uma ferramenta maravilhosa, porque abriu tantas para muitas portas. coisas. A gente tem uma troca, principalmente a gente mãe. Sim. Por exemplo, eu sou sozinha com o Breno aqui, não tem família, minha família toda é de fora. A dele é de Goiânia, a minha é de BH. Então a rede de apoio já é bem reduzida. Você é mineirinha, Sou né? mineira. Percebi pelos aços. Mineira é gostoso demais, eu tenho maior orgulho da minha verdade. terra. É bom, né? Meu sotaque Só que aí fica mais puxado. Então a internet também é uma rede de apoio com essa troca que a gente tem de experiências. Isso me ajudou muito durante a gestação e durante até a perda também. Mas ela também dá voz a muita gente ignorante. E assim, e que não entende a gente como uma pessoa também. Não sei o que eles pensam, tipo, se a gente é um... Não sei, pode falar qualquer coisa para aquela pessoa. Eu acho que tem muito também, criou-se essa de, você escolheu trabalhar com isso, então agora você aceita. Você aguenta. Aguenta o que a gente tem pra falar. Eu entendo a rede como uma praça. Vamos pensar, eu entendo a rede social assim como um lugar onde as pessoas habitam, só que virtual. Se eu passar na rua, você vai virar na minha cara e falar assim, isso, não vai. Então, você não vai, mas na internet é porque é escondido. Né? Eu acho que é uma geração. Eu falo sempre para os meus filhos, você quer dar coió em alguém, chega na cara da pessoa, olha no olho dela e fala. Não é pelo WhatsApp, não é uma coisa de geração, sabe? Eu acho que e a coisa da internet, ela mascara. Você fica com um personagem na sua frente, você fica escondida atrás dela. Então, dá voz a qualquer coisa. Então, a gente precisa estar realmente pronto. Então, foi um momento que a gente abriu o coração. Eu tava até mais séria, eu sou um pouco mais dura, assim, durona, vamos falar. E o Breno, ele chorou, ele não consegue segurar, o Breno é super emotivo. Então, quando a gente falou, ele chorou, ele tentou falar um pouquinho mais, aí ele ficou emocionado. E a gente passou ali o que aconteceu, e aí desligamos. Aí minha irmã me mandou uma mensagem na mesma hora, sai da internet agora. No meu caso, me doía, porque assim, comigo foi o seguinte, vazou que eu tava grávida, e eu já não tava mais. Eu tinha perdido. Então... Veio aquela coisa de tá grávida. E você já não estava. E eu já não estava. Então, se não tivesse tido essa invasão, talvez eu não tivesse que ir lá. Depois um dia falar. Talvez eu poderia não ter dito. Exato. Eu acho que a gente é um veículo, às vezes, de inspiração. Sim. Né? E às vezes também de colocar certos assuntos que ninguém fala. Por exemplo, nas minhas redes sociais eu falo muito com a mulher de 50 a mais, né? E falo da menopausa, e falo de coisas que as pessoas não falam normalmente. Não. Só que hoje em dia elas falam mais, mas eu falo isso há 6, 7 anos, né? Que ninguém falava nada disso. Então, eu acho a internet é legal também nesse aspecto. Sim, muito. Né? É uma troca tão genuína. Não, essas rodas que a gente faz aqui de conversa, realmente, quando a gente pensou nesse programa, foi
pra acolher. O que eu escuto, as pessoas me param na rua até hoje falando, o seu vídeo contando do seu aborto espontâneo foi, assim, o meu abraço quando ninguém sabia. Porque a gente passa, a gente não quer contar, porque a gente se sente culpado. A gente quer contar pra milhão de ninguém. coisa, exato. Então, até hoje eu recebo, assim, uma delas são as pessoas que mais me param na rua pra falar, meu Deus, eu assisti o programa da Paula, que falou sobre o aborto, eu assisti o programa que falou de não sei o quê, de tudo. E é realmente isso, pra ser o apoio dessas outras pessoas do outro lado, né? Eu acho que é muito importante a rede de apoio da internet. As mulheres, elas são muito presentes na internet também. Pelo menos na minha rede. Eu acho que eu também não gero conteúdo para homens, vamos falar assim. Sim. A não ser culinária, que é para todo mundo, família e tal. Mas conteúdos mais, sei lá, específicos, assim. Não tanto, sabe? Então, meu público, ele é tipo 96% feminino. Então, eu converso com mulheres, mesmo, querendo ou não. É com quem eu falo. Por isso então, que você tem essa... a gente tem que ter esse cuidado e essa troca. Então, pra mim, é realmente uma rede de apoio. Eu acho que é legal a gente conversar. A gente tem que ter um tato, mas é super bom. Ô, Paula, e você tinha planejado essa gestação? Então, a gente já estava querendo engravidar esse ano. Eu engravidei em dezembro, né? E eu engravidei de uma forma diferente. E que isso não é uma causa. As pessoas queriam arrumar um motivo também. Não só eu, né? Eu fiquei um tempo tentando arrumar um motivo, entendi que não tinha. Mas as pessoas também que viram, falaram, porque a Paula tá amamentando ainda. Por isso que ela pôde, talvez, perder o bebê. Porque ela viajou de avião. Por isso que ela perdeu o bebê. Ou porque eu tive uma gestação num óvulo tardio. Eu tenho o meu ciclo certinho. De novo esse assunto, o óvulo tardio. Quem que teve? Eu, né? Sério? Gente, hoje a gente falou que o meu óvulo não era nem tardio, ele era quase morto, ele não existia. Eu tava 5 anos na menopausa. Então, gente, Calma, mas eu acho que não é, porque não foi ovulação tardia? Tipo, quando ao invés de ser no dia que você... hoje é o dia não. Então, foi assim, o meu período, ele é bem certinho, o meu período menstrual. Então, menstruo, tem a ovulação no meio do período e depois vem a menstruação de novo. Então, eu engravidei e é no final do mês a minha menstruação. Então, minha ovulação é no meio do mês. Eu engravidei no final do mês. Onde não, tipo assim, não tinha chance de eu engravidar, teoricamente. Então, mas eu fui assim também, porque quando eu descobri a gestação, eu tava com, tipo assim, sei lá, uma semana. E a minha ovulação tinha sido muito mais tempo, entendeu? Então, é o óvulo tardio que o corpo liberou. Então, tipo, eu calculei de acordo com o meu ciclo, que é certinho, mas ou eu tive uma dupla ovulação, eu acho que, gente, depois vocês corrigem aí. Eu acho que eu tive uma dupla ovulação. Por quê? Eu nunca tinha estado falando assim. Pode existir também. Eu menstruei, ovulei. Ovulou. Aí eu tive minha menstruação no final do mês, que era desse óvulo que o corpo elimina quando ele não é fecundado. Então, eu tive essa menstruação. 2 dias antes dessa menstruação, teoricamente, era a data da minha DUM, que foi quando eu engravidei. Então, tudo indica que eu ovulei no meio do mês e menstruei esse óvulo, que não foi fecundado, e eu tive uma segunda ovulação no mesmo mês, onde ela foi fecundada, e aí eu engravidei. E aí tem gente que fala, mas é por isso. Não, pode acontecer e correr tudo bem. Então, assim, foi uma gestação que eu tava querendo engravidar, mas era no segundo semestre desse ano. Então, eu ainda estava me cuidando para não engravidar. Aí, a gestação veio um pouco antes, que a gente já estava querendo o segundo filho, então a gente ficou super animado. E minha mãe fala uma coisa muito verdadeira. Ela fala assim, Paula, se você fica querendo calcular demais, nunca chega o momento. Porque sempre tem um trabalho, uma viagem. Falou disso hoje, né? Não, assim, sempre algum... será que é agora? Porque agora eu vou, sei lá, fui promovido, agora eu vou fazer o vestibular, agora eu vou fazer tal... E você fica assim, não é. Nunca é. Então, minha mãe fala, se chegou, é porque era pra ser. Então, eu fiquei super animada. Então, assim, por mais que veio um pouquinho antes, a gente estava bem animado, porque a gente já queria um segundo filho, a gente quer a nossa família maior. Então, assim, foi meio planejado, porque a gente já queria um filho, mas não... Mas foi surpreendido um pouquinho antes. Fomos surpreendidos um pouquinho antes. Então, era uma gestação desejada, né? Não foi uma coisa assim, ai meu Deus, nossa, engravidei, agora o que eu vou fazer? Não. Era delícia, engravidamos, gostoso, vai chegar o irmão ou irmãzinha pro Theo, estamos felizes e tal. Então, acho que essa expectativa, eu não sei quando é, assim, uma gestação que ela não foi desejada e aconteceu e a pessoa está desesperada, talvez a perda do bebê, apesar de que eu acho que sente do mesmo jeito por questões
físicas, espirituais, hormonais e tal, mas talvez não tenha tanta expectativa igual a gente que já quer de todo jeito aumentar a família, quer um E tanto. você sabe que eu acho que realmente a experiência no hospital, eu acho que faz toda a diferença mesmo, porque quando eu perdi, eu não tinha muita noção do que estava acontecendo, que foi o primeiro ultrassom que eu fui fazer, e aí o médico já falou, olha, então, deixa eu te explicar, e aí o coração não batia, né? Então ele falou, e eu nunca tinha feito nenhum com o coração, então eu não sabia, eu não sabia Nunca nada. tinha ouvido Nunca tinha nada. ouvido, eu não sabia nada, eu só cheguei e ele falou, ó, foi uma surpresa, enfim. E aí, eu fui muito acolhida na hora que ele me contou e tal. Só que aí, também, fiquei com aquela coisa, a médica na época falou, espera o corpo expelir. E eu ficava, mas vai expelir que horas, gente? Mas e aí? E vai não sei o quê. Aí ela falou, acho que você tá, Celda, vamos fazer, vamos tirar. E aí, acho que não foi, eu fiz a 1000, que é diferente, né? Eu poderia ter feito a 1000, só que eu acho que não tinha esse procedimento lá no hospital. Tá. No meu caso, poderia ser... Que ao invés, eu acho Que é uma coisa que é mais... Ela é mais moderna. A 1000, ela é uma sucção. Ela suga. A curetagem é uma raspagem. Isso. E aí ela falou, vamos marcar e tal. Marcamos. Aí, no hospital, foi tão assim, tipo... Porque eles colocaram aquele comprimido pra dilatar o colo do útero, né? E isso dói muito. Dói muito, né? Eu muito. não tive essa experiência. Eu comecei, gente, eu tô com muita dor, eu tô passando mal de dor, tô passando... E aí a enfermeira, ó, tipo assim, é assim mesmo. Você não viu a dor do parto, é assim mesmo. E aí você fica naquela coisa assim, meu Deus, calma, eu tô... E aí até assimilar tudo, até fala, você fica meio... Aí chegou o médico, dá Buscopan pra ela, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, né, enfim, aí liberou fazer tudo, mas... A hora que você é tratada desse jeito, você fica... É muito difícil, é por isso que eu falei a questão de ter um acompanhante, porque às vezes a gente está tão vulnerável, e também de talvez pesquisar. Às vezes não dá tempo, igual no meu caso, eu fui dentro do carro tentando ligar para os hospitais, que foram 2 horas, aí quando dava sinal a gente tentava se resolver dali. Mas, por exemplo, eu acho muito importante, a informação é a nossa melhor amiga, né? Em qualquer situação, assim. Então, se você pode pesquisar um pouco... Eu não sou a louca da informação também, não. Porque eu vejo, por exemplo, a minha médica, às vezes abre caixinha de perguntas e várias mães mandam várias siglas, não sei o quê. Fico, gente, será o que é isso que essa mãe tá perguntando? Porque sabe aquela sigla, sei lá, eu nem sei. Fica assim, nossa, eu tô informada, mas não tanto, porque eu não sei tanta coisa, assim. Mas eu acho que a informação é nossa amiga. Então, a gente falar aqui um pouco pode abrir para as pessoas tentarem se informar um pouco mais, até com as médicas mesmo. A sua médica ou o seu médico que está ali te atendendo, procure se informar, né? Tipo assim, as possibilidades, e se acontecer um dia, o que você deve fazer? Você deve esperar, você deve procurar logo um pronto-socorro. Igual no meu caso, como eu estava tendo muito sangramento, eu tinha que ir para pronto-socorro imediatamente. Assim, não tinha como, porque eu poderia ter um problema. Se eu tivesse tido um pouco mais de sangramento, eu teria que fazer uma transfusão de sangue. Então, foi no limite. Do limite. Inclusive. Parafraseando. É tipo isso. E a minha médica falou, Paula, você tem uma fala. recuperação de corpo e uma resiliência muito boa. Assim, tanto física quanto do seu corpo mesmo. Tem mesmo. Porque Tem, ele né? se A gente recuperou sabe. muito rápido. Ela achou que eu ia estar com as plaquetas super baixas e tal. E eu tava num nível, pelo tanto de sangue que eu Aceitável. perdi, tava num nível aceitável. Então ela falou, não, seu corpo reagiu muito bem, apesar do caos que foi. Então, acho que é importante a gente saber, porque, tipo assim, igual eu não precisei tomar isso que você tomou, porque meu colo do útero estava aberto, por isso que eu estava sangrando tanto. Então, eu nem sabia que talvez poderia ter que tomar alguma coisa. É um comprimido vaginal. É uma dor aqui, assim... Não sai. E olha que eu tive 2 partos normais, eu sei a dor, né? No caso, aí você não sabia. Você não sabia, Mas foi depois você uma ficou dor sabendo. parecida com aquilo ali mesmo. Uma dor... E também tem a dor emocional, né? Que você fala, caraca, eu tô aqui... Você fica muito mais sensível também, é uma loucura. A gente fica... E eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente fala também de perdas, eu acho que a gente tem que se apoiar, sabe? Esses dias eu fui levar o Theo numa aulinha, que ele faz algumas aulas, e eu sentei e uma mãe me perguntou, ninguém, né, todo mundo sabe de tudo que acontece na nossa vida. Então ela me perguntou, você tá grávida, né? Falei, não, faz mais ou menos 1 mês que eu perdi. E naquele momento, ela me contou que ela já tinha perdido. E eu percebi que ela ainda não assimilou tudo. Porque ela me contou tudo com muito detalhe e, assim, muito sentida, sabe? E o filhinho dela estava ali, ela depois engravidou, ela estava com o filhinho lá junto com o Theo. Mas ela ainda guarda, assim, sabe?
Então, ela precisa falar mais. Porque eu, por exemplo, eu me emociono ainda, mas eu consigo falar, sabe? E tem mães que ainda não conseguem falar. E é só falando que a gente consegue superar. Não só isso. Eu aprendi isso porque quando eu já fui mais jovem, eu sofri um abuso. E eu guardei isso pra mim durante muito tempo. Até que minha família soube e eu tive que falar. Eu descobri que é falando que você supera, você consegue falar. Enfrentando. Você tem que ir falando, que a uma hora você trata aquilo de uma forma mais leve e mais natural, assim. Sim. Sem o peso que ele realmente tem. Porque tem um peso. Mas assim, você consegue falar melhor, sabe? Então, é falar, a gente tem que conversar. Você, por exemplo, você se emociona ainda. E já tem um tempo. Então, existe alguma coisa, assim, que ainda tá no coração, sabe? Que a gente tem que ir falando, É que tem uma que coisa conversar. muito forte, né, gente? Não é uma coisa... Não é tão eu não fácil. acho que passe. E a gente guarda sabe? muito. É quando é filho e quando é mãe. Eu já perdi minha mãe há 5 anos. Não passa. Não passa. Não passa. Sabe? É uma coisa assim, a gente vai se acostumando, né? Mas passar, não passa. A gente aprende a lidar. Ela ressignifica e você passa a viver com aquilo. Quantas e quantas pessoas já me disseram que sonharam que ela estava trazendo o Luca pela mão, entendeu? Que foi ela que me trouxe o Luca. Então, assim, esse assunto é muito forte. Aí pegou pesado. Então, Aí pegou pesado. mas você imagina, entendeu? O Luca vindo desse milagre com ela conduzindo. Então, assim, são 2 assuntos que toca profundamente. Mas eu acho que assim, depois que você entende o amor... Por exemplo, eu perdi... acho que tá aí. Eu perdi antes de ter a Bia e o Caio. E hoje que eu tenho eles, meu Deus do céu. Então. Aí me dói mais ainda. E eu acho que você, como já tem o Theo... Claro. É uma coisa que é dor muito louco, né, de filho. É uma loucura. Eu tenho uma cena no Tarsila, eu estou fazendo um espetáculo chamado Tarsila Brasileira, que é a vida e a obra de Tarsila do Amaral. E ela perdeu a filha de diabetes e perdeu a neta afogada. A filha da filha. Era a única filha que ela tinha. E tem uma cena que é uma tragédia, que é ela recebendo a notícia de que ela perdeu a filha. E todos os dias é uma loucura pra eu fazer aquilo. Porque eu sou uma... O sentimento que você acessa, gente. Eu Menina, faleci. é uma loucura, porque todos os dias aquilo mexe comigo de uma profundeza, sabe? Porque, imagina, entendeu? É inimaginável, Eu sabe? acho que é uma coisa que E não ela tem fala como uma explicar. frase maravilhosa, que ela está errado, uma filha ir antes da mãe. Meu Deus, sabe? É muito forte. É muito difícil. E quando a gente é mãe, a gente entende tudo. A gente entende tudo que a nossa mãe sente pela gente, o que a gente, implicava, né? Que a gente fala, minha mãe, chata, né? Gente, hoje eu faço uma coisa, eu falo, gente, a minha filha vai pensar isso de mim. Daí você vai lá, agrada a sua mãe, faz um carinho, você fala, ai, gente, vocês olharam. Desculpa. Hoje a gente... né? Mas eu acredito que é uma questão da evolução também. claro. Adolescentes. Ai, deixa eu Jovens, aproveitar. jovens. Escutei o barulhinho de Nestlé Materna, a gente tem presente pra você. A gente Já tem. que você está numa fase, ó. Que delícia. Sacola linda, gente, de parabéns, tá? Tá bonito, hein? Ó, Olha, já que você tá nessa fase, então, Ai, de que cuidar de você, né? Eu tô falando isso muitas vezes na internet. É super importante a gente se cuidar. Eu acho que eu me dei esse tempo para fortalecer o meu corpo, a minha mente. Eu acho que é muito importante a gente... não só eu, quanto o Breno também tá, né? Eu comentei, mas eu tô cuidando da minha saúde, que é o nosso bem maior, né? Bom, a gente sabe que esse tema da conversa de hoje não é fácil, mas sabemos também que 1 em cada 4 casais perdem o bebê de forma espontânea no início da gestação. Então, como é importante trazer esse assunto aqui para nossa roda de conversa, né? E contar experiências, assim como a minha, assim como a da Paula. O importante é nunca deixar de lado o autocuidado e o acolhimento que a gente precisa em todas essas jornadas. Por isso que eu sou tão apaixonada aqui pelo Maternidelas e eu pretendo continuar com esse projeto pro resto da vida. Viu, Nestlé Materna? Viu, Cláudia? Tá bom. E vocês já sabem, né, que Maternidelas e Nestlé Materna pensam iguais. E esse nosso match é perfeito, não é da boca pra fora. Por isso que eles são e serão nossos parceiros até o fim do ano. E o que mais que a gente quer aqui nesse papo, Cláudia? Só pra você entender. Ouvir, falar, trocar, entender e acolher as necessidades de todas as mulheres e mães. E assim, a gente tem aqui nossas rodas de conversa tão amadas.
Ai, Tatá, como é bom ser vista e se sentir vista e considerada também. Isso é mega importante para nos sentirmos bem e, consequentemente, nossos filhos também estarem bem. Porque, na verdade, é isso que a gente quer. Nestlé Materna estará ao seu lado em todos os momentos dessa jornada e, principalmente, quando escutamos histórias como essas da Paula. Gente, em todos esses momentos precisamos de muita coragem, muito apoio. Veja como essa é uma situação comum. Por isso precisamos enxergar essas mulheres e trazer segurança para elas. Não, é verdade. E Materna tá ao seu lado para te auxiliar nutricionalmente durante essa jornada. Existe um Nestlé Materna para cada um dos momentos. Você que está planejando engravidar, você que já está gestante e até para assim, ó, euzinha aqui, lactante, né? Porque eu ainda dou mamar pro Caio. E até hoje eu tomo Nestlé Materna. Me faz bem real. É uma suplementação vitamínica que o meu médico, a minha médica, né, que me recomendou. E eu não consigo viver sem, tá? Importante isso que a Tata falou, tá, gente? Fale com seu médico, com seu nutricionista, porque eu acredito que você também terá que suplementar nutrientes. Isso também é super normal, gente, acredite. É super normal. E assim, sabe o que eu gosto? Quando o Materna delas consegue ajudar todo mundo que tá assistindo aqui também, né? Porque o que eu vou falar? QR Code que tá na tela, o link na descrição. Usem o nosso cupom de desconto que é Materna e Pod 10. Lembrando, Materna e Pod 10, tá? Lembrando que essa promoção, esse cupom, ele só é válido se você escanear o QR Code que tá aqui ou usar o link que tá na descrição, tá bom? Aqui não adianta que em outro lugar você não consegue. Obrigada, Nestlé Materna. Ô, Paula, você chegou a comentar, acho que você aprendeu, o que você falou que precisava disso, você ficou mais, te fortaleceu. Me fortaleceu. Foi depois do sonho. Quem era a Paula antes, quem é a Paula agora? Então, eu sempre me considerei, assim, uma mulher forte, sabe? A minha forma de enfrentar as coisas. E... Signo você é? Sou Capricórnio. Ah, igualmente. Pensa, Tá chifrudas. explicado. Acho que o nosso dia é perto. Que dia que Eu sou 23 de dezembro. Não, meu é Você é 7 de janeiro. meu Você é 7. perto da minha filha. Então, eu falava, eu 15 achava de janeiro. então achava que Você era é 12? você. Eu sou de 7. 7. Então, eu acho que assim, eu sempre me cobrei dar conta das coisas. Tanto que eu tinha falado, eu não chorei, eu mandei uma mensagem pra ela e falei, tanta coisa aconteceu e eu não chorei. E eu acho que tem muito a ver com a força que a gente, essa capa que a gente veste e que ela não é real. Porque a gente é forte até a página 2. Entendeu? Todo mundo lida bem, mas não é assim também. Então, a gente tem o nosso momento de fragilidade. Então, eu acho que eu consegui assimilar tudo, um pouco da minha personalidade e pelo apoio que eu tive. Tanto do meu noivo, quanto da minha família. Minha mãe passou a experiência dela para mim também. Então, eu acho que, assim, a gente... foi o acolhimento, tanto da internet, com as conversas que a gente teve. Eu acho que eu fui me fortalecendo. Eu me senti pronta depois do sonho. Que eu falei assim, eu entendi. Eu entendi, a missão foi cumprida. Agora eu tenho que, eu mesma, vem de mim. Então aí que eu falei, eu tenho que me apoiar nos meus alicerces, que são a minha família, meu marido, meu filho, né? Um pouco das minhas amigas, que já passaram por experiências assim, que também me deram todo o suporte, e um pouco da internet. Então eu falei assim, agora eu posso seguir. Caminhar. Você foi pesquisar, você pesquisou sobre Então, eu isso? conversei muito com a minha médica. Porque eu acho que, assim, quando a gente vai pesquisar também, a gente tem que ter um certo cuidado, porque tá cheio de informação Errada. distorcida. Distorcida. Então, Exatamente. eu acho que se você confia no seu médico, conversa primeiro com ele. Então, não assimile. Então, acho que a minha conversa com ela também me deu um pouco de segurança, de tirar um pouco de culpa. Porque aí eu entendi, eu falei, são tantas coisas envolvidas que a nossa casinha aqui, que abriga e gera e nutre aquele bebezinho, não é tudo, entendeu? Não é tudo. Eu acho que a gente tem que entender assim, faz sua parte. Né? Entrega na mão de Deus ou E a gente do tem que você mania de querer fazer a parte da gente e dos outros, né? Eu tenho um amigo, Luiz Fernando Guimarães, fala uma coisa maravilhosa, que 50% a gente faz, o resto a vida se encarrega. E não adianta a gente querer interferir nisso. Porque é a vida, é o destino, né? O que a gente pode mexer, a gente mexe, mas o resto não. É uma mania de abraçar o mundo, desnecessária, sabe? Mas acho que isso é muito da mulher, gente. Mais da mulher. Mas eu tenho uma boa notícia. A maturidade vai ensinando a gente a tirar um pouco a mão. A gente quer Capricórnio. Nossa. Que tudo a gente quer. Menina, agora eu tô arrasando. Sério? Porque eu olho que antes eu insistia, eu ia, sem limite. E você perde um pouco a inteligência, porque tem horas que você tá vendo que não adianta você insistir.
Você é tão insistente que você vai. Agora não, agora eu tiro a mão e deixo ver o que acontece. Nossa. Nossa, mas é uma alegria, é isso que eu tenho pra te dizer, de Nossa, boa notícia. Que a maturidade vai chegar e você vai lembrar de mim. Não, vou com certeza. Porque eu acho que eu já melhorei, eu percebi isso. Assim, depois que eu tive o Theo, sabe? Que eu tava vendo que eu tava sobrecarregada com tantas coisas que eu queria fazer. Tipo, questões de trabalho, questões de casa, de maternidade, as minhas pessoais, as minhas coisas, da minha família que tá lá em Belo Horizonte. Então eu falei assim, gente, peraí, não. Calma. Eu não vou conseguir. Primeiro a gente precisa aprender a pedir ajuda. Igual nesse momento eu precisei pedir ajuda do Breno. Que eu falei assim, amor, eu não consegui chorar. Foi quando eu falei com ele. E normalmente eu não pediria. Eu ia segurar aquilo e eu ia assimilar aquilo sozinha até eu conseguir. E ele me falar justamente isso, solta as coisas. Não, você não precisa segurar tudo, sabe? Assim, não Tira tá... a mão, né? Solta. Você tem mania de pegar e achar que tudo é responsabilidade sua. Então, ele me deu uma leveza que eu consegui chorar, assim, uma hora de alívio, que eu falei assim, não, realmente, peraí. Então, eu me apoiei nas pessoas que estavam, minha médica que me deu essa leveza. É importante a gente ter, mesmo se a família está 100% perto, ter alguma rede pra gente se assim, aliviar um pouco a pressão que a gente tem. Não, eu acho que assim, saiba que o seu depoimento é muito importante também. As pessoas acham que não, né? Para as outras pessoas que às vezes não acham que para as pessoas, para aquelas mães que estão naquela fase de, meu Deus, eu sou a culpada. Sabe? Acho que quando você abre, você fala a sua experiência, você fala o que você sentiu, as pessoas entendem que não é só sobre a gente, entendeu? Então eu acho que é muito importante você falar e expor tudo isso, porque infelizmente, existem muitas perdas. Infelizmente, assim, isso vai continuar assim. Isso aí é um motivo específico, assim, né? Às vezes só simplesmente não evoluiu, né? Não evoluiu. E acho que é mais comum na primeira gestação, até vou confirmar isso pra colocar aqui, mas acho que é mais comum na primeira, porque o corpo entende, tipo, o que é isso aqui dentro de mim, né? Isso é novo, né? O que tá... Nunca aconteceu eu acho que tem alguma coisa assim, quando eu perdi, que me explicaram. Mas é uma dor imensurável. Acho que todo mundo, né, imagina. Quem não passou, imagina, mas quem passou sabe. Tem as tentantes também que ficam tentando muito, né? E tem muita dificuldade. Eu acho que existe um mundo enorme quando a gente fala de maternidade, né? Desde a pré-concepção até o após, depois que nasce, tá tudo ali. Então, são muitas questões. E que mexe com a gente profundamente, num lugar muito único. Acho que a gente, quando fala qualquer coisinha que tem a ver com mãe, com o sentimento da mãe, com o sentimento do filho, acho que a gente acessa, né? Consegue. Não, e a gente se transforma quando fala de mãe. Agora, eu acho que assim, eu tô no momento que eu te falei, que eu tô me cuidando, que a minha médica falou... Vocês querem... A gente quer. Tentar outro filho. A gente quer, a gente já vai tentar logo que a gente se sentir mais saudável. Vou fazer outros exames de sangue agora, pra ver se o meu organismo tá mais forte, o Breno também vai fazer o dele. Enquanto isso, você tá com anticoncepcional, DIU, tal? O DIU, não. Nem com anticoncepcional. Faz uns 10 anos que eu não tomo anticoncepcional. Mas tá se cuidando. Tô me cuidando. Tá. Depois que eu fiz a curetagem, é até bom a gente falar disso. A gente fica um tempo sem a menstruação. O corpo ainda tá entendendo. Então, por exemplo, até hoje eu não menstruei. Quanto tempo faz? Foi dia 19 de março que eu perdi o bebê. Muito recente. Então, tem 45 dias mais ou menos. Muito recente. Então, assim, a minha menstruação ainda não chegou. Então, só que uma coisa que é importante a gente lembrar, que minha médica fala, é que a gente ovula primeiro e menstrua depois. Então, nesse período... Pode acontecer. Pode acontecer, porque às vezes você acha, não tô menstruando, não corre o risco de eu engravidar. Corre sim. Corre sim, é igual amamentando. Às vezes você tá amamentando e não tá menstruando. Aí você fala assim, vou relaxar. Caso você queira prevenir, né? Se você não tem preocupação, não tem problema. Mas é porque a mulher ovula primeiro, então nunca vem a menstruação. Aí vem a ovulação. Ali você engravida. E depois que a menstruação. Acredita? Depois de 11 meses. Aí mais um ano de gravidez quase. Verdade. Eu nem lembrava como era. Que loucura. Ruim, né? Também já não lembro. Já fico tentando ver com bom, assim, mas... Então, o dia a dia é complicado. Então, agora eu não menstruei ainda, né? Então, tô esperando. Tô me cuidando, aí tô fortalecendo meu organismo. Fiz um check-up pra ver, eu tava com algumas coisas bem baixas. O meu ferro tava bem baixo, acho que ele tava 13. Mas é por causa do sangue. Do sangue. Aí eu tive que tomar um ferro, assim, na veia pra dar um up, porque ele tava bem baixo mesmo. Então, tô tendo que recompor o meu organismo. E com isso, eu estimulei o Breno a se cuidar também.
principalmente a consulta. Às vezes, é legal o homem ir na consulta junto. Porque, por exemplo, a minha obstetra, que é ginecologista também, ela falou assim, Paula, foi ela que falou com o Breno, falou assim, olha, você precisa se cuidar também, não é só ela, sabe? Você precisa se fortalecer também, melhorar os hábitos e tudo, não é só ela. Então, ele também está participando. E isso é bom porque a gente se apoia, sabe? Porque nesse momento é a gente com a gente. É a responsabilidade dele também. Então, assim, ele tem que sentir a pressão junto Claro. comigo. Então, ele também tem que se cuidar, ele também tem que melhorar os hábitos dele, ele também tem que se fortalecer pra gente começar a tentar. Então, a gente só tá dando um tempinho pra fazer esse período agora de fortalecer o organismo mesmo, depois de tudo, e a cabeça, pra gente voltar a tentar. Então, assim, eu acho que a nossa família pode aumentar esse ano ainda. A gente tentando, uma hora eu acredito que vai dar tudo a gente certo. tá na torcida, né? Com certeza, estamos na torcida. A gente e todas as mulheres e as pessoas que estão vendo o nosso programa, porque esse programa é visto, né? Graças a Deus. Por sua causa, principalmente. E agora a sua novidadezinha. Ó, a pequena novidade. Mas eu fico assim, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder ser rede de apoio, sabe? Para as mulheres que estão em casa sozinhas, que estão lá cuidando do filho. Às vezes você tá naquela hora que você fala, meu Deus, não tem uma luz nesse fim do túnel. É que às vezes a gente dá uma surtada. A gente também, viu, gente? A gente tá na internet lindas ali, mas às vezes a gente dá E aí quando você vê aquela coisa, você fala, opa, não sou só eu, tamo junto, tamo aqui, sabe? E, nossa, eu fico lisonjeada mesmo de poder falar aí com vocês, de ter vocês. Ih, tão pertinho. E hoje ela tá muito menininha, ela de rosa. Gente, Ó, de lá, bebezinha. graça, é loucura. Maravilhosa. Não dá. Então, aqui, ó, do lado dela, né, tem que... Ela já chorou, já aconteceu de tudo nesse programa. É toda hora assim que você acostuma, viu? Tá bom. Daí pra baixo. Ah, tá bom. E agora, pra finalizar, a gente sempre pede uma mensagem pra você mandar. Ai, ó, também... Fala ali pra aquela câmera. Eu sou uma pessoa que não sou tão boa com mensagem, não. Mas falando da minha experiência, assim, como mulher, e não só com a perda, tá? Eu acho que é legal a gente tirar uma sobrecarga mesmo, tá? Eu acho que a gente tem que entender certas coisas, fortalecer a nossa fé, a sua, do seu jeitinho aí, pra você assimilar as coisas que acontecem na sua vida de uma forma geral e os problemas. Que eu acho que quando a gente está fortalecido, com uma rede de apoio legal, né, com o coração quentinho, eu acho que a gente consegue passar pelas dificuldades de uma forma mais leve. Né? Então, eu abri meu coração aqui para vocês. Eu não sou a mulher mais forte do mundo, que às vezes a gente acha que a gente é. Você também não é. Você tem o seu tempinho aí para assimilar tudo. Então, aceita que você precisa de ajuda, que você precisa de apoio. Fortalece seu coração, sua fé, que eu acho que todos os problemas que aparecerem você vai conseguir superar, entender e assimilar bem mais fácil quando a gente está com o coração quentinho. Obrigada, Eu Paula. é uma honra estar aqui, conhecer a Cláudia pessoalmente. Eu também A Tatá é a segunda vez, eu já vim no Pod. assim que Agora eu você ganhei o combinar No você e o Limite. Breno, né? Ai, Deus, é mesmo. Bom, Breno, gente. tá feito o convite. Ele é uma já. figura, o Breno eu sou uma pessoa centrada, assim, mas... Siga o que, o Breno? Ares. Ares, chorão desse jeito. Pois é. Deve ter um Ascendente em câncer. Pega o peixe. Eu vou pesquisar. Porque eu sou Capricórnio com ascendente em Ares. Caraca, Bom, o negócio é babado. mas é bom. É bom, né? É bom. E eu sou Capricórnio, um tanto de coisa. Lua mesmo, não sei o quê. São um tanto de coisa Capricórnio. Eu adoro Capricórnio. Eu também adoro. Ai, Capricórnio. maravilhosa. Tá? Bom, gente, ficou sobrando aqui, vocês ninguém Muito obrigada por terem assistido mais um episódio. Espero que vocês tenham amado, a gente amou. E A até gente sexta amou. que vem. Até sexta que vem. Você vai estar aqui, né? Porque certeza. nós vamos estar Com certeza. esperando você. Beijo! Beijo, Se inscreve tchau. no canal, tchau!